hoje temos connosco, para finalizar aqui esta primeira temporada, a Inês Pimenta. E a Inês já me esteve a dizer que fala diariamente sobre esta questão de salvar o mundo e que é uma coisa extremamente fácil para ela e que, aliás, já esteve envolvida em salvar o mundo várias vezes. Não Sim. sabemos exatamente que mundo, mas pronto, podes falar um bocadinho disso, Inês. Como é que tens salvo o mundo e como é que podemos salvar o mundo? Bem, eu acho que a batalha de salvar o mundo é efetivamente uma batalha diária, de sermos melhores, de tentarmos o nosso melhor, e isso nem sempre é fácil, não é? Porque nem sempre conseguimos estar no nosso melhor. Em suma, Ahm, sabendo eu que esta pergunta ia acontecer, eu fiquei muito na dúvida no que é que havia de dizer. Ahm, Primeiro surgiu aqui uma palavra que tornou-se um chavão nos últimos tempos, que é a empatia, não é? Que eu acho que poderia ser a solução primeira para inúmeros problemas, sabes? Só ter empatia pelo outro, termos empatia para connosco, se calhar primeiro, e então fiquei aqui à volta deste palavrão que eu acho que ao longo dos tempos tem-se banalizado. No fundo é isso. E depois, ao ouvir a Sara anteriormente, percebi que estávamos um bocadinho em concordância, não é? Que ela fala desta necessidade de trabalharmos o interior, não é? Para trabalhar melhor o exterior. E eu pensei, pronto, já não vou precisar de levar isto. E agarrei-me ao tema da liberdade do Sérgio Godinho, que fala de coisas basilares, não é? Que é a paz, o pão, a habitação, a educação. E eu acho que isso é realmente também importante e é o que nos leva também a uma liberdade individual. Então, pondo sobre a mesa, acho que é tudo isto, que é muita coisa já. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Se entrarmos em cada um desses temas, são pequenos mundos É, subdivididos. Portanto, eu acho que eu quero acreditar assim numa primeira fase, esta questão de efetivamente trabalharmos o interior e a empatia. hum, Podemos começar pela educação, sabes? Porque ao trabalharmos, e eu como professora vejo isso diariamente, e vejo como fazendo parte deste sistema, tentando ensinar algo a alguém que quer ser ensinado, claro. hum, posso deixar qualquer coisa aqui e esta pessoa evoluir e que vai ajudar também este mundo a ser um bocadinho melhor. E, no fundo, acho que eu tento ajudar o mundo a ser um bocadinho melhor, sendo uma melhor pessoa e professora, por exemplo, e designer, acho. Claro. Tem todo o sentido. E nós temos esse tema aí da educação para falar um bocadinho aqui mais para a frente. E Sim. eu estou muito curioso para ouvir a tua experiência. E esse tema da educação foi um tema muito referido por muitos convidados que passaram aqui, sem dúvida nenhuma. E obviamente que é uma coisa basilar em tudo quanto rege o mundo, porque a educação é aquela coisa que nos pode formar de uma forma tão importante em que nós podemos basicamente começar a compreender melhor as outras pessoas ou não, definir certos objetivos no qual poderá ajudar o mundo ou não e ajudar outras pessoas. Portanto, é sem dúvida um ponto de partida que cria muito da nossa personalidade e que pode criar também a personalidade dos outros, porque o que nós acabamos de fazer aos outros acaba por influenciá-los também na forma como eles vão ser enquanto seres humanos. Portanto, tu explicaste aí a questão de ensino e de seres professora e sem dúvida que estás a influenciar diretamente pessoas que se estão a formar. Nós estamos sempre a formar-nos em qualquer idade, mas obviamente que é uma situação diferente. E sabes que também eu penso muito nisso. Eu acho que o sistema educacional está efetivamente obsoleto. Claro. Acho que, obviamente, trabalha-se com pouca minúcia, porque as pessoas são todas diferentes e também há pouco tempo para os professores terem esse lugar, sabes, de serem mais exatos para com aquele indivíduo em específico e não tratarem as coisas de forma, chamemos de genérica, ok? É preciso tempo e é preciso não ter turmas tão grandes, etc. E agora podíamos começar a criar aqui uma data de soluções práticas, sabes? Aquilo que eu sinto é que
e tenho aprendido que cada cabeça é uma cabeça, sabes? E as pessoas têm formas de chegar ao mesmo sítio diferentes. Ah, E o trabalho de um professor é exatamente esse, é tentar ler aquela pessoa e como é que pode transportar o conhecimento. E tu podes transformar aquela pessoa ou quebrá-la completamente, não é? Quebrar-lhe o sonho, por exemplo. exatamente. E por isso é que é tão rico este universo da educação e de ser-se ah, educando, sabes, de alguém. Claro, concordo, sem dúvida nenhuma. Yeah. Olha, eu queria perguntar-te aqui uma coisa, porque eu fiquei muito curioso com isto. Porquê é que tu detestas lavar talheres? Não é que lavar louça no geral seja particularmente interessante. Eu nunca conheci ninguém que me dissesse epá, eu adoro, é aquela coisa que eu de Well, manhã adoro fazer. Mas tu foste muito objetiva quanto aos talheres e eu gostava de saber porquê. pois é, não, é efetivamente muito irritante, principalmente garfos. Ok. Irritam-me especificamente. São pontiagudos, têm saliências, coisas ficam agarradas, endurece, não sei. É trabalhoso, o significado daquele trabalho. Quer dizer, é importante, tem que estar limpo para voltar à sua base, não é? Mas aborrecido e não gosto. Acho que é muito mais simples de lavar um prato. Já vais ter que concordar comigo. Olha que eu não sei se concordo contigo. E eu vou-te explicar porquê. Mas isto tem a ver com a forma de lavar, que existem obviamente técnicas diferentes. Sim, por favor, vamos teorizar isto. Vamos pegar aqui num garfo com alguma gordura e num prato com alguma gordura igualmente. Ora, a Sim, superfície do prato é obviamente maior do que a superfície do garfo. Poderemos aqui dizer que é mais simples lavar o prato no sentido em que a superfície é mais estável, é mais sim. plana, vamos assim dizer, e basta só passar umas quantas vezes e aquilo sai tudo. O que é mais ou menos assim ou não, porque por vezes a gordura fica assim no canto do prato, porque tu foste ao lixo antes de lavar, mandaste o resto da comida para o lixo e aquilo começou ali a tocar na borda do prato, estás a ver? Aí já vai exigir que tu laves a borda do prato também. Portanto, é um extra. Pronto, fazemos assim. Um jantar, tu lavas os garfos, eu fico com os pratos. Isso, olha, ninguém se chateia. Ahm, vou continuar a não concordar contigo. Ah, Justo. e mais, fiquei a saber depois desse vídeo que tu foste ver, lamentavelmente, é por isso que eu não ponho coisas na internet assim, com esta leveza, ahm, porque digo tolices. No fundo, foi uma tolice que eu disse. Não, Ah, acho que foi útil. não, mas olha que mais pessoas têm esta questão com garfos. Irrita-me, com talheres. Irrita-me, é muito e não faz sentido, não faz sentido. Eu gosto muito de máquinas de lavar. Ok, sim, isso eu entendo, pronto, é justo. Mas vamos fazer o seguinte: quando este episódio for para o ar, vamos colocar aí uma quiz para perguntar se as pessoas preferem lavar Sim, os pratos ou se preferem lavar os garfos, já agora. super válido, por favor. E se eu ganhar, depois falamos. Depois há de acontecer uma rematch. Combinamos qualquer coisa, exato. Está bem, está bem. Diga-se. Pronto, vamos saltar agora para um outro tipo de arte, porque também há uma arte de lavar louça, sem dúvida nenhuma, mas Sim, não sim, sim. vamos continuar a aprofundar por aí. Eu tenho uma curiosidade em relação a uma coisa. Eu gosto de escrever, portanto, e quando escrevo, pronto, são palavras, portanto, é obviamente muito ligado aos meus pensamentos e ao que estou a pensar, e é basicamente a mesma coisa. Uhum. Mas quando um músico cria música e quando um músico me diz que escreve o que sente, ou melhor, escreve o que sente, desculpa, que toca o que sente ou que cria aquilo que sente, mas aquilo que sente não são lyrics, não são letras para músicas, são acordes de qualquer instrumento ou um piano, seja o que for, eu fico sempre. Eu nunca consigo entender a 100% como é que se passa uma escrita ou um pensamento, que são letras e palavras, Uhum. para uma melodia e para uma música. E eu gostava de perguntar se isto é um processo que tu tens e que se me conseguirias explicar para ver se eu conseguia entender um bocadinho melhor. Ok, vou tentar. Claro, claro. Tentar, pelo menos, falar-te daquilo que me acontece a mim. Eu acho que, e acredito que alguns músicos também partilhem a mesma experiência. Eu acho que quando tu fazes música,
é uma linguagem, não é? E a partir do momento em que é uma linguagem, apesar de não ter palavras, como tu disseste, é uma linguagem e tem um sentido associado. E quando tu estás a um piano ou estás a cantar, tu estás a criar melodias e sons que refletem aquilo que tu queres dizer. Sabes? Eu acho que passa primeiro muito por aí. Eu, especificamente, muitas vezes quando componho, mesmo antes de ter as letras, eu prendo muito a imagens, por isso, sinceramente, a música para mim é efetivamente muito visual, sempre foi. Interessante. E tem um lado, não queria chamar-lhe matemático, mas organizado, sabes? Não só, não tem a ver com a estrutura ser ABAB ou o que for, mas ok, aqui sinto quero passar isto, então se calhar preciso de um ostinato, uma coisa mais ritmada, uma coisa mais dura, percebes? Eu acho que passa por converter em musiquês, sabes? Aquilo que tu queres dizer. E às vezes esse código é mais fácil, ou pelo menos para mim é mais fácil do que com palavras, porque está quase que em código, sabes? Um código que eu acredito que é só meu, que depois no fundo muitas as pessoas também reinterpretam e interpretam. Acho que é Eu acho, isto. certo, entendo. E eu acho que deve ser extremamente, não sei, eu acho que deve ser extremamente gratificante e extremamente interessante ver que tu colocas as palavras que estão dentro da tua cabeça neste sentimento desta língua musiquês, como tu disseste, e depois há alguém do outro lado que vai conseguir interpretar novamente para palavras aquilo que tu puseste na música. Eu acho que isso deve ser uma sensação incrível. Deve ser uma, deve ser uma sensação incrível. Eu acho é muito bonito quando tu realmente ouves a interpretação e o lado dos outros, sabes? Porque efetivamente elas põem um bocadinho de si naquela música que tu fizeste, e isso é incrível de ver, e às vezes tu não queres dizer nada daquilo. E isto também é o poder da música, é Exato. realmente esta cor ou este timbre, ou, quando eu digo cor, cor musical, tem um significado para mim que se calhar para ti, João, é outro, sabes? E essa elasticidade também é interessante, parece-me. E acho que é por isso que eu, quando quero explorar coisas e dizer coisas que me são mais íntimas, vamos chamar assim, ok? Escolho a plataforma música, percebes? Certo, claro, entendo. No que toca às palavras, apesar de eu escrever também as minhas letras, é um bocadinho mais difícil, mas muitas vezes o que eu faço é faço um som do que aquilo que eu quero que seja desenhado, que foneticamente, vamos falar assim, muitas vezes, e depois é que às vezes a letra sai com uma facilidade que eu não estou à espera. Outras vezes é mais difícil. Não quer dizer que eu não as reveja também. Mas depois o conceito vai se transformando e moldando. Ou seja, a relação com as letras e com a parte escrita, se calhar, é mais próxima daquilo que tu experiencias, tu, João, escritor. Digo eu. Penso eu. Sim, sim, não, acho que sim, acho que é, e acho que é uma perspectiva bastante interessante, e obviamente lá está, isto para uma pessoa que não percebe nada de música, nem teoria musical, eu fico sempre assim intrigado, Nem é eu. verdade, pronto, é justo, fico sempre assim, bastante curioso a ouvir estas explicações e estas perspectivas, porque gosto de entender como é que as coisas funcionam, principalmente no ramo das artes, que é uma coisa tão esotérica. E pessoal, eu acho que Sim, percebo. sem dúvida. Eu acho muito estranho quando. Acho estranho porque não é essa a minha realidade, ok? Quando ouço um músico que faz músicas por encomenda, por exemplo, ou que faz músicas não. E que diz: olha, esta história não é minha, foi uma história que eu ouvi, no sentido em que parece que se desconectam, como isto não é sobre mim. E eu acho que na verdade é sempre um bocadinho sobre nós, nem que seja só porque é a nossa impressão sobre, Exato, entendes? exato. E acho que é só um caminho para falarmos.
sem ser com palavras, percebes? Sem dúvida. Sim, percebo perfeitamente, porque basta pensar, por exemplo, numa questão de crítica cultural, por exemplo. Tu estás ali a observar uma peça de arte de outra pessoa, que não é tua, não tem nada a ver contigo, no sentido de criação, e tu estás a interpretá-la e a falar sobre aquela peça. Ou seja, estás a acabar de fazer uma adaptação para um texto. Pode ser de um álbum, pode ser de um filme, pode ser de uma peça de teatro, seja aquilo que for. Portanto, tu acabas sempre por meter um bocadinho de ti. Obviamente que é um bocadinho diferente do eu agora vou adaptar uma música de outro músico desta forma. Pronto, obviamente são experiências diferentes, mas em certa medida eu acho que tudo aquilo que nós fazemos tem sempre um reflexo pessoal nosso, de qualquer forma. Sim. Tu estavas a falar, eu estava a lembrar de uma coisa que recentemente tenho estado a ouvir e a falar, que é esta questão das traduções, sabes? Dos livros e do impacto. Imaginemos a forma como tu escreves em português e depois o teu livro será traduzido em inglês e a pessoa que vai traduzir vai colocar um peso e um léxico, não é? Primeiro daquele país e depois, se calhar, que não é completamente tangente àquilo que tu queres dizer, ou seja, já é só nesse momento uma transposição muito pessoal, sabes? E é muito interessante pensar que isso foi acontecendo ao longo da história com documentos tão importantes, imaginar a Bíblia, sabes? Exatamente. E como tu foste moldando a história com reinterpretações e pronto, e no fundo a música também tem nisso, não é? Esse olhar externo, que às vezes não é só nosso, não é só o que nós quisemos dizer. Sem dúvida. Eu sempre com isso, pronto, essas questões de traduções e adaptações, eu penso no jogo do telefone, que é alguém Exato. percebe a coisa mais ou menos e depois não percebeu ali uma letra ou uma palavra, então acrescenta qualquer coisa e depois a coisa vai se transformando, obviamente. Sim. E que às vezes pode ser, eu acho que uma salvação, em alguns casos, e noutros, um momento horrível. É como quando tu vês uma música incrível e de repente foi tocada por um músico que não teve tanto cuidado, às vezes pode ser, ou teve o cuidado, teve a sua interpretação, vamos por assim, Certo. e de repente ou é horrível ou é maravilhoso, não é? Ou estragou, e por isso é que então às vezes há determinadas peças e determinadas coisas que são intocáveis, sabes? Eu pelo menos assim considero. E é esse o grande perigo. Se calhar do olhar externo, digo eu. Sim, não sei se será exatamente perigo, mas acho que é exato, uma transformação que obviamente traz as suas consequências e depois será uma opinião pessoal de se ficará melhor ou pior. Exato. Às vezes não é uma questão de melhor ou pior, é só diferente, que é justo. Chamemos-lhe diferente, sim, acho que é uma boa definição, sim. Pronto, ficamos assim. Olha, em relação à arte no geral, pronto, eu sei que obviamente és uma pessoa extremamente influenciada por arte, porque tu trabalhas com design, és arquiteta, tu, pronto, trabalhas com música, portanto há muitas influências aqui à tua volta de tudo quanto seja arte, portanto é óbvio que isso te influencia no dia-a-dia, mas eu gostava de perguntar um bocadinho mais a fundo como é que isso influencia o teu bem-estar emocional numa questão de dia-a-dia, até que ponto é que isso te influencia e até que ponto é que tu podes inverter o teu bem-estar se tu consumires uma determinada coisa de arte. Ok. Bem, eu posso dizer que em primeiro lugar, a música é um lugar muito perfeito para mim, é quase cristalizado. E durante muito tempo foi um lugar onde eu realmente punha toda a minha energia e cantava diariamente, descobria música, era quase uma obsessão, se é que ainda não é, ok? Fui claramente aquela adolescente que passava, bem, agora algumas pessoas vão ouvir isto e se calhar não sabem o que era o Emul, mas eu passava horas nessa plataforma desculpem, outros músicos, a tirar música e a ouvir álbuns inteiros e era foi um sítio de educação musical e de paz. E depois passou para ser uma linguagem minha. Pronto, e isso é muito importante para um equilíbrio emocional, acho, para mim,
porque é um sítio, como te disse, meio perfeito, onde talvez eu me encontre, vamos pôr assim. Entendo. Hoje em dia é um bocadinho mais difícil que desse lugar existir, porque a vida, não é? Tenho uma família, lá está, como tu dizeste, eu sou designer a tempo inteiro, mais concretamente visual merchandiser e professora, e no meio disto tudo tento arranjar tempo ainda para fazer música. E pronto, não é super fácil e sinto falta, eu tenho essa saudade, sabes? Não sei se tu tens essa relação com a escrita de opá, já não escrevo e estou com saudades deste lugar. Eu acho que não é mais com a escrita, não é com a escrita especificamente, é com questões ligadas à criatividade. Eu tenho uma necessidade inata de me sentir criativo, ou seja, preciso de fazer algo criativo. E, por exemplo, este podcast ajuda-me nesse sentido. Ou seja, substitui um bocado a parte da escrita e eu consigo estar mais tempo sem escrever se estiver concentrado nisto. Mas preciso sempre de algo que ative essa criatividade. Ok. Ou seja, tu precisas de fazer coisas. Exato. De acontecer, sim. Ou seja, fizeste o livro, agora estás a fazer este podcast. Exatamente. No futuro, se calhar, vais fazer outra coisa. Exato. Precisas estar a carburar. Exato, tem que haver alguma coisa aqui a mexer, sim. Eu sei que não é suposto, se calhar, a fazer perguntas, mas... Pronto. Não, é suposto. Okay. Sim, sim. Estás à vontade. Pronto, boa. Mas estava a dizer-te, pronto, o lugar da música é um lugar mesmo muito especial. E durante muito tempo foi a minha única linguagem e depois, lá está, isto que tu estavas a dizer fez-me sentido, de ter necessidade de fazer coisas acontecerem e por isso comecei a explorar. Tive sorte porque havia câmaras em casa, então comecei a fotografar. Também tive muita sorte porque havia música em casa e estímulo a esse nível. Então, musicava e só desenho, na verdade, porque entrei em arquitetura e tinha que desenhar e tive bons professores. Importante. Importante. Lá está, outra vez a educação. Sem dúvida. E em suma, é isto, acho que é isto. Precisamos, no fundo, nós estamos a dizer aqui é que se calhar todos nós precisamos de um lugar criativo, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que a criatividade é algo que faz parte do ser humano, de todos os seres humanos, só que não há uma coisa que seja motivada em nós. Não há ninguém na escola que nos motive particularmente, isto de forma geral. Em casa poderá não haver essa oportunidade também. E é algo que eu acho que passa ao lado de muita gente. Tanto que é comum dizer-se que aquela pessoa é criativa, eu não sou nada criativo, eu não tenho criatividade nenhuma. Toda a gente tem criatividade, porque isto é algo que eu falo noutros episódios também, porque, sei lá, às vezes para estacionar um carro exige criatividade, porque o lugar não é óbvio e tu arranjas uma forma de conseguir encaixar bem o carro. Isso já é criatividade. Exato. Completamente de acordo. Aliás, um cientista é um ser altamente criativo, não é? No fundo, ele resolve um problema, assume determinadas premissas e explora até encontrar a solução. E isso é criativo, de criar, não é? No fundo. Claro. E eu também penso muito nisso, que as pessoas reservam. E se calhar é uma questão de semântica e temos que, desmistificar isso, sabes? Que é, ok, criar não está reservado esta nata de pessoas que são músicos e que são artistas plásticos e que são escritores. Não somos todos nós. E se calhar se isso acontecer, se percebermos todos de forma inteira, todos somos criativos e também precisamos dessas disciplinas para ser mais saudáveis, mais felizes, se percebermos isso, se calhar não existe este gap tão grande e esta relação tão estranha com este departamento que é o Ministério da Cultura, por exemplo. Exatamente. Existir este desfazamento e este desinvestimento tão grande, porque se compreendermos que efetivamente isto faz parte de um todo e que na verdade precisamos todos, que somos todos isto, e que é muito importante para o desenvolvimento intelectual de uma criança, não é? Se percebermos isso, se calhar deixamos de idolatrar os artistas, por um lado, sei que me faço entender, e por outro, investimos mais na arte, porque percebemos que é para todos e que todos merecem esse lugar. Exatamente. Foi um momento bastante
político, Não, agora senti. foi bonito, eu acho que sim. Foi bonito. No fundo foi. Eu acho que foi extremamente bonito. E eu acho que, pronto, isso está muito ligado ao que nós temos aqui para falar imediatamente a seguir, porque Sim. uma das coisas que eu também vejo muito com as pessoas com que falo é que às vezes as pessoas dizem, mas escrevi uma história, mas não sou capaz de publicar isto nem mostrar a ninguém porque não tenho confiança e eu acho que isto não presta e acho que escrevo mal e etc. Ou sei lá, criei esta música e não quero mostrar porque, pronto, há muito aquele medo do julgamento e há o medo de não ser bom, não ser perfeito. Que, pronto, isto também é outro chavão que é muito utilizado ultimamente, a questão do síndrome de impostor. E da minha experiência pessoal, eu acho que o síndrome de impostor é um sentimento que toda a gente tem lá dentro, como o amor, o ódio, a inveja, tudo isso que o ser humano no mundo social genérico possui. Eu acho que o síndrome de impostor é algo que também todos nós possuímos. Depois, para alguns de nós, pode estar mais ativo ou menos ativo, ou em determinados momentos está mais forte ou menos forte, mas no fundo anda sempre aqui um bocadinho. E eu acho que talvez também quebrar, como tu disseste, esses estereótipos de idolatrar os artistas e achar que, oh meu Deus, aquela pessoa perfeita, eu nunca vou conseguir fazer nada como aquela pessoa. E tanto que eu tenho muitos amigos meus que eu acho que eles são os melhores, eles escrevem coisas absolutamente excepcionais, que eu adoro, acho extremamente fantástico, e eles não mostram aquilo a ninguém. Porque não têm coragem, não são capazes de mostrar e acham sempre que não vale a pena. E é um problema, obviamente, que isto vem, obviamente, de juventude e vem da forma como cresceram e da educação que tiveram em casa e da educação da escola e tudo mais que os impede de mostrar e de tentarem alcançar algo mais e mostrar um bocadinho mais. Eu ia te perguntar como é que é a tua relação com este síndrome de impostor, porque para mim é on and off, claramente. Eu não digo que seja algo que eu tenha constantemente, mas sem dúvida há aquela semana em que eu penso, como é que eu estou a fazer isto? Como é que eu estou a fazer um podcast quando há gente que é tão melhor que eu e já há tantos podcasts e tem material melhor que eu e o som é muito melhor e, oh meu Deus, isto é horrível, eu tenho que parar com isto. Isto acontece-me de vez em quando. E depois eu penso, eu não tenho que me comparar com ninguém, eu só tenho que pensar, se estou a fazer mal a alguém, bem, se estiver a fazer mal a alguém, eles podem só desligar isto, também é simples a resolução aqui. Exato. E 2, se isto me dá prazer. Portanto, eu acho que se não estiver a fazer mal a ninguém e se tirar prazer disto, eu tenho que ignorar todas as outras vozes na minha cabeça que dizem tu não és bom o suficiente, há gente que faz melhor do que tu, isto não está perfeito. Portanto, qual é a tua relação, tendo em conta que tu lidas muito com este mundo material da arte, portanto, estás muito... E na vida, não é só na arte, em tudo na vida. Claro. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, o síndrome de impostor é uma coisa altamente incapacitante. Eu acho que... Bastante. E é um problema, no sentido em que as pessoas que sofrem de síndrome de impostor por isso simplesmente nem conseguem fazer as coisas. Por isso simplesmente recusam-se a fazer porque... por isso mesmo. Não vou começar porque não consigo. As expectativas estão demasiado elevadas, eu acho. Eu não sei se chamaria-me síndrome do impostor. Eu acho que sim, debato-me com esses pensamentos que tu partilhaste. Acho que demorei mesmo muito tempo a partilhar a minha música por causa desses pensamentos, desta ideia de não está no sítio onde eu queria, a voz não está como eu gostava, as letras não estão a dizer aquilo que eu quero ou aquilo que eu idealizo, percebes? E sim, debate-me e tenho essa relação, como tu disseste, de on and off, não é? Há momentos em que eu estou bem e as coisas avançam e há outros momentos em que eu por simplesmente fico, se calhar, num pequeno casulo a trabalhar sobre as coisas e às vezes, sem trabalhar, preciso de distanciamento. Ao ponto de, posso dizer que quando eu lancei o EP em 2018, 19, depois há aquele processo de estás a tocar em vários sítios e eu, na altura, pronto, estava só a apresentar o EP e eu precisei de me distanciar das minhas músicas porque achava, como é que eu estou a apresentar isto? Como é que eu sou doida? Isso é isto. E recentemente, porque agora quero voltar a fazer música e acho que já é esse espaço, sabes? E ainda bem, bora. Obrigada. Pronto, isto para dizer que só com algum distanciamento, e estamos a falar de anos, às vezes penso, afinal não era assim tão mal. Eu acho que tu fizeste uma pergunta no meio
dessa introdução, que foi porque é que isto acontece, não é? E isto claramente acho que há várias justificações, não é? Como tu disseste bem, a educação, o lugar onde nasceste. Eu acho que, se calhar, no caso, nós fazemos parte de uma geração que é fruto de uma outra geração que estava muito focada no trabalho e em prover e em garantir coisas que eles não tiveram, por exemplo. E digo eu, estou aqui eu a colocar, de certeza que existem pessoas letradas, sociólogos, que podem aprovar esta minha deixa, mas isto para te dizer que se calhar é uma geração que foi fruto de um lugar e de uma educação que não era para essa vertente, vamos por assim, ok? E sim, eu acho que tem muito a ver com a expectativa que tu tens sobre ti, com a tua autoestima até, não é? Claro. Tu disseste o on and off, acredito que esteja muito ligado se estou-me a sentir bem ou não. Exato. E em suma, o síndrome do impostor é um malvado, um malfeitor, que impede as pessoas às vezes de explorarem coisas e fazerem coisas maravilhosas, sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, concordo. E como é que tu vês, por exemplo, nos teus alunos essa potencial hesitação de confiança? É algo que tu notas muito nas gerações mais novas ou não se nota muito nessa relação de aluno-professora? Olha, é muito giro. É muito giro porque primeiro eu dou uma disciplina dentro do âmbito do curso de Design de Interiores que é mais técnica e obriga-os a debater isso com coisas às vezes que não estão de todos habituados, não é? E até é um bocado mais prático. Por um lado facilita, por outro não. E eu tenho alunos de várias idades e é engraçado que alunos mais velhos também fruto da sua educação suportam-se muito mais no professor mas questionam-se muito mais. Questionam muito mais se conseguem, lá está, porque não têm às vezes a proximidade tão grande com a tecnologia e isso pode ser um handicap, mas eu posso garantir que chegam aos mesmos sítios que os outros e dar aulas, na verdade, pôs-me num lugar de muita humildade, porque e ensinou-me muito, olha, ensinou-me até a ser melhor aluna, sabes, porque ver o esforço e o caminho de alguns alunos e perceber que as coisas fazem-se de forma progressiva, como também se faz na música, no desporto, acredito eu também na literatura. Eu nunca experimentei escrever um livro, mas acredito que seja também um exercício, não é? Um músculo tem que ser exercitado e ver pessoas a transformarem-se completamente do zero a fazer o que eu faço Claro. hoje em dia é incrível e às vezes num curto espaço de tempo, sabes? Por isso, sim, eu lido muitas vezes com essa frustração e com esse síndrome do impostor e também parte de mim, professora, garantir que eles conseguem isso e fazer esse quase coaching, sabes? Que também é uma palavra de hoje em dia. Sem dúvida. Que há coaches para tudo, mas no fundo é isso. Às vezes o mais difícil é isso, é tu fazeres acreditar aquela pessoa de que ela é capaz. Depois o resto é fácil. Interessante. E eu acho que seja interessante que, na grande maioria dos casos, seja mais fácil dar confiança a outra pessoa do que a nós próprios. Isto é uma coisa que eu acho que é fascinante. Sim, até que ponto é que tu não estás a dizer coisas que querias que te dissessem ou que querias ouvir. Exato. Também pode-se passar isso, não é? Acontece as coisas nunca estão isoladas e é um exercício também é pessoal, não é? Na verdade, se calhar estou a fazer terapia a mim mesma. Exato. Eu, por exemplo, eu sinto muito isso. Eu sinto que faço muita terapia ao falar, pronto, com os meus amigos e com todas as pessoas que conheço e que me dão essa liberdade para falar. E às vezes, por exemplo, ouvir os problemas dos outros, e às vezes são problemas com os quais eu ainda não me confrontei na minha vida, ou pronto, por mil e uma razões,
eu sinto que depois, mais tarde na vida, quando encontro esses problemas, vou um bocadinho mais preparado, mais bem preparado, porque já falei, já ouvi as dores de alguém relativamente a esse problema. Sinto que me prepara. Portanto, eu acho que a questão da comunicação e falar muito com as pessoas e tentar ser um bocadinho mais aberto, nós temos um bocadinho esse estigma de eu não vou falar dos meus problemas e não quero falar de mim e eu estou bem, eu não preciso falar disto. Eu sinto que é um bocadinho contrário. Quanto mais eu falo e quanto mais eu ouço os outros também, e isto também é importante, melhor preparado eu fico e melhor eu me sinto com os problemas que depois surgem na vida. Sim, sem dúvida. Eu acho que tu tocaste aí num sítio que eu acho curioso, que é, tu dizes que ouvir as histórias dos outros te deixa mais preparado para futuras histórias tuas, no fundo, Exato. não é? Eu acho que nos prepara, ficamos mais instruídos, mas não quer dizer que tu não vivas aquilo de uma forma também intensa, não é? Ou dependendo do que é. E que eu acho que no fundo às vezes é preciso mesmo experienciar certas coisas para entendermos com alguma profundidade a história dos outros. É bom estes podcasts, não é? Que falam e onde as pessoas podem falar estou agora a pensar, pois, porque falaste do síndrome do impostor e da doença mental, e agora é também um tema, e ainda bem que se está a desmistificar isso. E realmente pode ser, se a pessoa estiver a viver essa doença ou o que for, de repente sabe um bocadinho mais para reconhecer certas coisas. Eu acho que essa literacia não existia. Exatamente. Não. Principalmente entre os homens. Eu acho que... Ok. Não, sim, é verdade. É absolutamente horrível, porque a maior parte dos homens não fala de sentimentos, não pode falar de sentimentos, porque senão é julgado pelo resto do grupo e pelo resto dos outros homens, e lá está. Essa questão da masculinidade tóxica, que é uma coisa muito batida também ao longo destes episódios no podcast, que é absolutamente horrível e é real, é bastante real em quase todos os grupos. Sem dúvida nenhuma. Deve ser, eu acho que deve ser mesmo difícil, porque eu duvido, somos todas pessoas, não é? E sentimos todos o mesmo, não é? Claro. Tal como é exigido inúmeras coisas às mulheres, não é? Completamente atrozes. Eu acho que também os homens, no fundo, apesar de eu achar que a vida é muito mais fácil para os homens, ok? Sem Isso dúvida nenhuma. é outro podcast. Okay? Sem dúvida nenhuma que é. Mas aquilo que eu quero dizer aqui é também não é por ser mais fácil que é tudo tem que ser, é tudo fácil e que temos que ignorar certos pontos, e parece que isso foi exercida uma pressão para os homens de serem fortes e másculos e preparados e se calhar é exigida uma certa insensibilidade quase, né? Exatamente. E não há lugar para a inteligência emocional porque somos só capazes. Infelizmente eu acho que isso está a mudar, espero eu, porque depois vê-se isso nas conversas de café, sabes, nos trejeitos, nas conversas mais coloquiais, não é? Em que de repente tu percebes que há trejeitos nossos, olha, onde tu consegues ver o machismo, o racismo, tantas outras coisas, não é? Temos mesmo que começar a educar-nos a esse nível, a ter mais cuidado. Sem dúvida. Claro, extremamente necessário. E tu tocaste aí num ponto que, lá está, eu quando falo da questão da masculinidade tóxica, não como uma questão de vítima, porque as mulheres sofrem muito mais, não há comparação nenhuma. Sim. E só que eu acho que lá está, essa questão da masculinidade tóxica acaba também por afetar as mulheres, porque estamos a educar homens para seguirem certas regras tradicionais que não fazem absolutamente sentido nenhum, nunca fizeram sentido, mas continuam, obviamente, a fazer menos sentido, e depois aplicam isso nas suas relações com as mulheres e aplicam na relação com todos os indivíduos, e isso obviamente que acaba por afetar toda a gente à sua volta. Portanto, é uma coisa que não afeta só os homens, afeta toda a gente à sua volta. Toda a gente. E cria esta sociedade de não sei se tenho uma palavra, mas se calhar merda é a mesma palavra correta. Não estava à espera, desculpa. Honestamente. Não. Não sei se bem, é uma sociedade com defeitos,
sem dúvida. E Claro, agora, dissecando isto, pronto, demoraríamos um bocadinho mais uma sem vez. dúvida. Mas acho que podemos começar passo a passo. E se calhar começarmos a perceber como é que falamos, como é que tratamos certas conversas, como é que cuidamos dos sentimentos daquela pessoa. E se calhar isso vai nos ajudar. Olha, o primeiro ponto de todos, que é como é que vamos salvar o mundo, não é? Este cuidado e esta minúcia é o que se calhar nos vai efetivamente ajudar a construir uma sociedade melhor, por exemplo. Sem dúvida, concordo contigo, 100%. Está tudo ligado. Olha, vamos cortar aqui radicalmente o tom, estamos aqui já a Ok. entrar no emocional depressivo. Estamos? Ok, desculpa, não era isso. Não, sem problema. Eu acho que a culpa é minha, porque faz parte, acho que é algo que faz muito parte de mim. E vamos aqui partilhar algumas curiosidades. Eu sei que tens alguma coisa para partilhar connosco, eu também tenho aqui uma curiosidade muito interessante para partilhar, mas dou-te o primeiro lugar. Força, partilha connosco. Ok, uma curiosidade. Eu admito que eu foquei toda a minha energia na questão das minhas propostas culturais. Vai ser uma pergunta que tu vais fazer, inevitavelmente. Então eu foquei muito nisso. E agora, de repente, fizeste essa pergunta e eu senti-me um pouco preparada. Mas tenho uma coisa para te dizer, que surgiu agora na minha mente, que eu não sabia. E que ultimamente tenho explorado. Eu aprendo muita coisa através de podcasts. Eu consumo muito este formato, mais do que leio. E ultimamente, numa entrevista random com um humorista, ele falou do Spinoza e do facto de ele ser português. E eu, como é que eu fins de elite a isto? Esta informação, como é que eu tinha apagado esta informação? E fui explorar. E vou pôr como curiosidade o facto de, apesar de nós damos isto de certeza em filosofia no 11º ano, mas eu esqueci-me, o facto desta pessoa ser de origem portuguesa, eu acho que diz muito sobre aquilo que ele fez, e aquilo que ele disse, e aquilo que ele escreveu. E na verdade foi altamente transformador aquilo que é a sociedade e da forma como pensamos e como começámos a interpretar a Bíblia, a olhar com outros olhos. E no fundo o que eu quero dizer-te com isto é que efetivamente, e agora estou a pensar que tem muito a ver com o tema, com isto que temos estado a falar, que é com a autoestima portuguesa, sabes? Certo. Que no fundo nós podemos encontrar tanto valor aqui, sabes? E que há artistas tão incríveis e, neste caso, um filósofo que mudou o mundo e que é uma forma também de quase que uma oferta cultural também, fazendo a ponte com aquilo que há de vir, que é explorar outra vez isso, ler um bocadinho de Spinoza, porque tem sido uma descoberta na minha última semana. E é isso. Excelente sugestão, acho que sim. Desculpa, dei assim um bocado a volta à coisa. Não, acho que foi perfeito, honestamente. Acho que foi uma curiosidade, sem dúvida nenhuma, e foi uma sugestão ao mesmo tempo, portanto é sempre bom. Acho que Sim. até podias passar o episódio todo a dar sugestões que eu acho que seria excelente. Mas pronto. A curiosidade que eu tenho não tem nada a ver com isto, e é uma curiosidade pessoal, mas é uma curiosidade que está ligada à educação. E é uma curiosidade que está ligada a mim também, que é, pronto, eu sempre fui um aluno muito mediano ao longo da minha carreira de escola. Sempre foi, aliás, eu acabei o secundário com a média de 14, que deve ser a média mais mediana possível que dá para acabar. E só que eu era mediana tudo, excepto numa coisa, que era matemática, onde eu era horrível. Aqui não havia nada que me salvasse. E eu era horrível, eu acho que por várias questões. Porque eu não fui mau aluno de matemática no 5º e 6º ano, eu era bom aluno, porque tinha bons professores. Mas quando fui para o 7º ano começou uma desgraça terrível de professores de matemática, ao qual eu vou culpar 50%, os outros 50% são culpa minha de falta de atenção, interesse, etc. E isto levou, e eu acho que é absolutamente genial, para uma pessoa que é péssima em matemática, chegou no 9º ano e decide, eu vou estudar económico-social no secundário, porque, óbvio, matemática, porque não? Claro, tudo sentido.
mas eu posso explicar brevemente a lógica. A lógica era que económico-social naquela altura tinha grande parte das coisas que existiam em humanidades, que eram coisas que eu me interessava bastante, Claro. mas mais matemática. E matemática abria muitas portas e sempre era aquela coisa do se eu chegar ao final do 12º Exato. ano e quiser ir para uma área diferente, ao menos tenho matemática, pronto. E então fui para económico-social e eu tenho esta coisa fascinante para dizer. Eu acabei o 10º ano com 10, a matemática. No 11º ano eu não tive uma única positiva e acabei com 11, porque era uma pessoa muito bem comportada. Eu sempre fui muito sonso e sempre resultou bastante bem com os professores. E então é verdade, é verdade. E então a professora achava que eu me comportava muito bem, então sem uma única positiva deu-me 11 no final do 11º ano. E depois no 12º ano eu tive 8, portanto tinha a média aqui suficiente para ir a exame. Sim. E pronto, basicamente eu precisava aqui de uma combinação de fatores que me desse uma positiva. Portanto, eu precisava de uma nota mínima no exame para conseguir passar a matemática, porque se eu chumbasse a matemática, chumbava o secundário todo, porque era uma obrigatória que tu tinhas que passar. Sim. E eu, na primeira fase do exame, tenho 3,5, acho eu, ou 3, uma coisa assim. 3? Sim, Uau. sem dúvida nenhuma. E aí, só para perceberes, eu desisti, fui à segunda fase, mas não estudei mais, desisti completamente. Pensei, vou à segunda fase só por ir, irrelevante, pronto. E então, eu na segunda fase tenho 9. E eu lembro-me na altura de ver as notas dos exames com um amigo meu e pensei, olha, 9, pá, não é mau, está perto da positiva, para o ano logo faço melhor, porque já estava mentalizado que vou ter que ficar a repetir matemática. E depois esse amigo meu diz, mas espera aí, aqui diz aprovado. E eu, aprovado? E depois é que eu pensei e fiz as contas, porque o 10 mais o 11 mais o 8 mais o 9 no exame dava-me 9,6 qualquer coisa, ou seja, o suficiente para eu ser aprovado a matemática. E eu acho que isto é uma grande curiosidade, porque a pessoa que me deu a nota no exame não sabe. É que se eu tivesse, eu acho que 8,9, eu chumbava. E a questão é como é que eu tenho esta nota tão precisa? Isso é divino. Eu acho que sim. Isso foi. Os astros alinharam-se todos para contemplar essa nota. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, eu vou aproveitar. Esse aluno que tu eras a matemática, eu era a educação física. Interessante. Eu era a última a ser escolhida, até que era a última a ser escolhida. Claro, eu não tinha jeito nenhum, mas também te digo, ao longo da vida percebi que também a disciplina de educação física está desenhada de uma forma completamente tonta, a meu ver. Sem dúvida. E tu podes passar um ano letivo a jogar futebol. E isso é zero interessante. Eu acho que isso mudou mais ou menos quando eu estávamos assim no 11º, em que começam tipo, a introduzir outras coisas. E essa relação que tu tiveste com a matemática, eu tive com a educação física. E tive muita sorte, porque na nossa altura a educação física não contava para a média. E por isso eu tinha 10 por piedade, não é? E porque tinha algum sentido de humor, pronto, no desporto, que era o meu escape, no fundo, já que não consigo fazer nada de jeito. Portanto, o stand-up ajudou-te a ter uma boa O stand-up nota. futebolístico deu-me aqui algumas oportunidades. Foi, sim, que era péssima. Jogos de grupo, meu Deus. Ainda hoje não consigo perceber o futebol. Portanto, desculpem-me. Não, sem mal nenhum. Jogos de grupo eu acho que são extremamente complexos e requerem muito mais tempo do que aqueles que nós temos nas aulas de educação física. E depois tu falaste aí nessa questão eu acho que isso realmente é um bom ponto, que é a forma como a educação física está criada, ou pelo menos estava criada mais ou menos na nossa altura, marginaliza muitas daquelas pessoas que não têm aquela aptidão muito natural para o desporto. E se tu não tens, estás fora. Ok, pronto, vais andar ali à margem da nota positiva. E não, primeiro, há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é, as pessoas têm vários tipos de inteligência. Não, existem vários tipos de inteligência e podes não ter uma aptidão física, como tu estavas a dizer. E, claro. Olha, faz parte do professor também conseguir perceber para onde é que tu tens de direcionar. E, no fundo, nós vivemos ali numa fase em que, eu não sei, mas eu estudei o meu secundário não foi privado, foi estatal. O que significa que, pronto, as estruturas gimnodesportivas não eram as melhores. E, para além disso,
pronto, os professores gostavam muito de futebol. Muito futebol. Demasiado. Exato. Exato. Então, mas pronto, tive 10 e isso permitiu-me Pronto. ir voar. Pronto. Exato. Conseguimos voar os dois, basicamente. Tu com a matemática e eu com a educação física. Exato. Acho que é aqui uma boa curiosidade dos dois. Estás a ver, partilhaste a tua curiosidade aqui. Estás a ver? Fantástico. Sim. É tudo natural, tudo natural. E olha, mantendo-nos aqui um bocadinho ainda nesta idade dos 16, 18 anos, ou de quando éramos crianças, e fazendo aqui um bocadinho o passo para a idade adulta, há uma coisa que me chocou imenso quando eu cheguei, eu não sei quando é que eu cheguei à fase adulta, nem sei se alguma vez vou chegar, mas tu percebes, conforme os anos foram passando, houve aqui uma perspectiva pessoal que para mim mudou muito. Eu, quando era criança, olhava para os adultos e pensava, uau, estas pessoas sabem o que fazer na vida e sabem o que fazer no mundo. Sabem se comportar, sabem se mexer, sabem o que dizer, sabem onde ir. E depois, conforme fui, sendo confrontado com determinadas realidades, comecei a perceber que, espera aí, ninguém sabe absolutamente nada. Afinal, o meu tio que dizia isto e que fazia desta forma, ele está a dizer, mas ele não faz isto assim, ele não sabe fazer, ele está só a mentir ou a exagerar, ou seja o que for. Isto não é nada pessoal contra nenhum tio, foi só um exemplo de grau parentesco. Tios, o João adora-vos. Exato, claro, sem dúvida. E isso para mim foi um bocadinho choque, porque eu tinha algumas pessoas num pedestal em que esta pessoa é tão correta e sabe fazer isto tão bem e ajuda-nos tanto, e depois comecei a ver, por exemplo, em pais de amigos meus, porque eu sempre cresci muito em casas dos meus amigos, sempre passei muito tempo em casas dos meus amigos, portanto, em certa parte também fui educado por pais de amigos meus, e depois, conforme fui crescendo, chegou-me algumas vezes começar a perceber que uau, tu mendes completamente à tua filha e tu és uma pessoa que parece que estás aí para apoiar, tipo de fora de casa, parece uma pessoa super fixe que está aqui para apoiar sempre, e depois é uma pessoa que estás sempre constantemente a falhar em tudo o que é básico para os teus filhos. E isso chegou-me um bocadinho. Eu não sei se sentiste aí um bocado essa mudança, mas para mim foi um bocado... Caiu-me algumas, não sei, ideias e esperanças que eu tinha no ser humano. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com todos nós, não é? Que é o deslumbramento ou o cair do pedestal dos adultos. Isso acontece naturalmente na fase da pré-adolescência para a adolescência. Eu acho que todos nós passamos a descobrir que os nossos pais não são só nossos pais, são efetivamente pessoas. E nós também somos todos pessoas falíveis, com defeitos, e não dizemos as coisas sempre certeiras. E no fundo, eles, olha, pegando no nome do teu podcast, somos humanos, e é isso que nós começamos a ver nos adultos, é que, no fundo, deixam de ser heróis para serem humanos, não é? E isso acontece, e eu acho que às vezes pode ser para algumas pessoas, se calhar, um processo mais doloroso, consoante a queda, digo eu, pegando na tua expressão, que eu acho que é uma coisa necessária para tu. Estavas a dizer que não sabias quando é que passaste a ser adulto. Se calhar passaste exatamente nesse momento, digo eu, e nós todos passamos por isso, e ainda bem, porque quer dizer que estamos a amadurecer e que este filtro romantizado da infância, que é tão bonito e que nós queremos todos agarrar-nos e que se calhar vamos repescar na música, na literatura, em tudo, que esse filtro, pronto, desvanece, mas também dá lugar a outras coisas, às nossas próprias batalhas, às nossas próprias desilusões, à nossa própria vida. Por isso, não é fácil, claro, acho que todos lá estivemos, mas é inevitável, eu acho que é inevitável. Sem dúvida. Eu acho que o maior choque foi simplesmente por perceber que há muitas crianças e jovens que acabam por ter um maior sentido de responsabilidade do que muitos adultos. Ou seja, o rácio não é 80% dos adultos têm maior responsabilidade do que as crianças, que é o que teoricamente se pensa. E eu acho que muita gente continua a pensar isso, que os anos de vida te dão automaticamente experiência de vida e conhecimento, mas não dão, depende do que é que tu fazes. Depende da forma como tu estás atento a determinadas coisas ou não, porque tu podes chegar aos 60, 70 anos e não saber nada deste mundo, não saber nada da vida, não ter responsabilidade absolutamente nenhuma, e ter uma criança que se calhar foi obrigada a tomar conta muitas vezes dos pais, muitas vezes dos irmãos, e que aos 16, 18 anos tem um sentido de forma de sentir o mundo e de responsabilidade
muito maior do que muitos adultos. Fizeste-me lembrar de uma pergunta que tu fizeste à própria Sara no podcast anterior, Ok, em que ela dizia que às vezes haviam crianças que tinham uma solidez nas respostas e naquilo que pensavam maior do que muitos adultos, e isso tem a ver com o amadurecimento, e nem todos passamos pelo mesmo, e exato. obviamente nem todos passamos, nem todos estamos no mesmo lugar. Olha, e por isso é que precisamos todos de mais partilha, se calhar, para chegar todos a um lugar melhor. Ahm, mas estou a ouvir-me falar e ao mesmo tempo penso, quem sou eu para estar a dizer essas coisas? Eu também estou aqui a tentar só perceber um bocadinho mais do mundo e a tentar ser um melhor adulto. Mas estás a levantar a questão, o que eu acho que já é Exato. essencial, Sim, 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 sim. sem dúvida. Espero que sim. Olha, eu queria-te aqui perguntar uma coisa em relação à tua infância e que não está só ligada à tua infância, que é em relação ao teu avô. Eu queria que me faça um bocadinho em relação ao teu avô e porque é que é uma pessoa que tu admiras tanto e uma pessoa que tu tens Ok. tanto apreço. Bem, no caso, acho que foi um homem muito certo. Ok? Ahm, Nós temos aí, não sei, eu tenho alguma dificuldade em idolatrar pessoas que não gosto. Eu posso gostar muito do trabalho daquela pessoa, mas eu não sei quem ela é, não é? E acho que é efetivamente um modelo para mim. Acho que é uma pessoa que educou uma família de 7 indivíduos Uou. que criou toda a gente com muita responsabilidade. Tu falaste de responsabilidade, com amor e com a presença que lhe era permitida, que era permitida aos homens naquela época. Também é importante Exato. levantar isso. E agora estou a pensar que, tendo em conta aquilo que falámos anteriormente, nem sempre o afeto foi permitido aos homens, e talvez seja por isso que seja tão difícil também explorar os sentimentos, porque estava antigamente a mulher é que carregava o filho e ia atrás do homem, não é? E os homens não pegavam as crianças ao colo, não é? Exato, exato. E não estamos a falar de uma coisa que está há 100 anos atrás, estamos a falar de coisas que têm 70 anos, sabes? Até menos, Ou 50, sem ok? dúvida. Portanto, isto tudo para dizer que eh, era um homem também artístico. Ele aprendeu instrumentos e tocava violino e agora estou um clarinete, estava-me a esquecer do instrumento. E Ok. que e acho que é um conjunto de várias coisas. Era um homem sério, um homem ahm, ahm, com fé, sabes? Eu acho que uma fé bonita, não cega. E isso inspira-me, inspira-me. Interessante. Ok. Isso acho que é um bom sentimento que vais guardar para sempre. Portanto, Sim, claro. é bastante importante. E é uma forma também do teu avô viver mais anos através de ti e através desse sentimento. Sim, claro. Sim, sim. Vive. Muito bom. Eu queria te fazer aqui uma pergunta que nós não temos planeada, mas eu estou curioso, porque tu falaste já em fé várias vezes e tocaste várias vezes na Bíblia e em religião, e eu ia te perguntar se tu tens alguma ligação, seja emocional ou seja de experiência, a religião no geral, ou se... Olha, eu tenho fé nos homens. Espera Uou! assim. E o que eu quero dizer com isto é, eu tenho, eu acho que quando eu digo fé, digo em acreditar. Hum, e tenho uma relação. Eu fui educada dentro da religião católica, não sou praticante, e acho que tenho uma relação ambígua. Olha, on and off, um bocadinho como tu estavas a dizer, mas é um tema que eu acho que é muito mais, que não está circunscrito à questão católica, eu acho que é muito mais ampla. Eu gosto muito de todos esses temas, porque efetivamente moveu-nos a todos como sociedade, moldou-nos, se tu quiseres assim também dizer. É um tema que é também muito interessante. E quando eu digo que tenho fé nos homens, acho que existem instituições e existem pessoas
que fazem coisas boas. E eu acredito que podemos fazer todas coisas muito boas em conjunto, independentemente da instituição a que estamos agregados, sabes? Vamos por assim. Posso dizer, eu casei-me com o meu marido. Casei-me depois com o meu marido, lá está. Às vezes acontece. Acontece casar com maridos. E pronto, posso dizer que casei-me na Igreja Católica e há um momento, não sei se tu sabes, em que tu tens uma entrevista com um padre. Não sei se estás familiarizado com esse processo. Tens que... Sim, alguns amigos meus casaram assim, e sim, exato. E há muitas curiosidades que eu não sabia e fiquei, ok, uou, isso acontece mesmo. Interessante. É meio surreal, principalmente se tu estiveres um bocadinho afastado, que Exato. se calhar era o meu caso. E eu gostei muito da conversa porque foi mesmo muito interessante perceber aquele olhar e perceber e estar mais próxima daquilo que era e esta ideia aborrecida do padre e enfadonha perdeu-se um bocadinho ali naquela conversa. Foi uma conversa de 1 hora em que eu pude debater exatamente isto, este conceito que é a fé, sabes? E eu pude debater ali com uma pessoa e falar sobre isso. E apesar de existirem imensos escândalos associados, neste caso, a esta instituição, eu afasto-me desse círculo. Eu quero me aproximar. Tu podes ter fé, sei lá, na tua mãe. Eu acho que, por exemplo, durante muito tempo, o meu Deus era o meu avô, por exemplo. Percebes? Porque é alguém em que eu realmente acredito e que sigo e que acho fogo, incrível. Quero ser como tu. É mais por aí, sabes? Eu sei que estou a mostrar aqui imensas coisas, Não. mas é um tema que eu acho que é muito interessante. E no fundo é isso. Acho que move montanhas e só por isso merece a nossa atenção, no mínimo. Ok, concordo. Obrigado por partilhares esse bocadinho. Acho que é uma coisa importante. E já estava para falarmos noutro episódio simplesmente desse tópico, honestamente. Sim, lá está, não sou religiosa, mas acho importante. Acho que é importante as pessoas acreditarem, sabes? Acreditarem em alguma coisa. Os meus alunos acreditarem que vão conseguir, sabes? Exato. Terem fé em qualquer coisa. Terem fé em si. Exato. É isso. Lá está, síndrome de impostor, isto está tudo ligado. Oh meu Deus. Toda uma grande ligação aqui, sem dúvida. Olha, Só nós pontos. estamos... Sim. Nós estamos a chegar aqui ao fim, mas eu queria só aqui falar de uma última coisa contigo. Sim. Que tem a ver com esta coisa de... Pronto, as pessoas... Isto tem a ver com o crescimento novamente, das pessoas falarem muito sobre o que é que gostarias de fazer profissionalmente, que trabalho é que gostarias de ter. E eu lembro-me na escola primária de me colocarem essa questão, que é qual é a profissão que gostarias de fazer? E depois toda a gente diz polícia, bombeiro, jogador de futebol, pronto, coisas assim genéricas. E eu sempre pensei muito sobre isto ao longo dos anos, obviamente agora mais tarde e não tão novo, que eu acho que seria mais interessante perguntarem-nos o que é que tu gostarias de fazer para te sentires bem contigo próprio. Tipo, percebes? O que é que tu gostarias de fazer na vida, a nível de, já que vais ocupar, vamos dizer, 8 horas ou mais do teu dia-a-dia com isto, que te fizesse sentir bem. Porque eu acho que se tu fizeres algo que te faz sentir bem, tu vais ser muito mais produtivo nessa área, vais ser um profissional muito melhor e vais dar muito mais aos outros, ou seja, dependendo da área que tu estás, do que tu pensares muito de forma analítica de, ok, eu vou ser médica porque medicina tem status, vai-me dar status e pronto, dá-me estatuto e dá-me dinheiro, que não dá assim tanto para o horário de trabalho de um médico, mas pronto, isso é outra conversa. Sim. E advogado, e engenheiro, e todas estas coisas. E há uma quantidade enorme de gente que vai atrás disto por pressão familiar, por influência de, às vezes nem sabe bem do quê, da televisão, ou nem sabem bem do quê, e sim, eu vou ser engenheiro por causa disto. E depois, obviamente, em muitos casos acontece que estão 5, 10 anos a trabalhar naquela área e constantemente insatisfeitos e questionam-se, mas será que eu gosto mesmo disto? E agora já estou velho demais para mudar, e agora mudo para quê? E depois há aquelas questões todas existenciais e a pessoa, pronto, está aqui numa bolha de problemas. E eu acho que fazendo a pergunta do
o que é que tu gostarias de fazer, o que é que tu procuras, explora aquilo que tu poderás sentir bem a fazer no dia a dia, poderia ajudar um bocadinho mais. Sim, claro, mas para além disso, estava aqui a pensar enquanto falavas que, para além dessa pergunta, é importante tu dares lugar à experiência, Exato, sem dúvida, exato. não é? E quando eu digo a experiência, falo em tu realmente experienciares outras coisas para lá da matemática, da história e das disciplinas conservadoras e demasiado teóricas, a meu ver. Que tu tens presentes no teu currículo, percebes? Eu acho que tu tens um formato educacional que tem que ser revisto, está ultrapassado, não acompanha os tempos de hoje. As necessidades que tu vais ter, vamos falar assim de uma forma economicista, as necessidades que tu vais ter, apesar de não ter sido esta a tua pergunta, foi exatamente o oposto. Tu estás a pensar na perspectiva de o que é que eu vou gostar mais de fazer, e acima de tudo acho que sim, tem que se fazer essa pergunta, mas se a pessoa não souber ou não experienciar e não tiver esse contacto, e agora estou-me a lembrar da música e tantas outras coisas, tu não tens uma disciplina de carpintaria, não é? Tens uma EVT e um ET e fazes uns desenhos e acho que é muito reduzido. E para além dessa pergunta, acho que tens que pôr as mãos na massa. E isso é uma revisão, é uma transformação necessária. Sem dúvida. As dois. Há a questão, por exemplo, de tudo quanto é digital neste momento. Eu não sei exatamente como é que está o ensino ao detalhe neste momento, ano por ano, já não sei exatamente. Mas eu não sei, por exemplo, a questão das redes sociais, até que ponto é que nos ensinam a trabalhar em redes sociais, porque as redes sociais já não são um acessório, são parte fulcral da vida de cada pessoa e de qualquer área, porque eu vejo isto de muitas pessoas em que amigos meus são fisioterapeutas, por exemplo, e têm um negócio próprio e não percebem como é que as redes sociais funcionam. E logo aí já estou atrás de toda a gente que podem até ser profissionais de menor excelência do que eles, pronto, vamos assim dizer, e que não sabem promover e não sabem chegar ao seu público. Portanto, todas essas questões do digital hoje em dia, pronto, e nem vamos entrar para a inteligência artificial, vamos só para o básico de mexer em vídeo, mexer em imagem, mexer em redes sociais e todas essas questões. Isso deveria estar, sem dúvida, inserido na educação. Eu digo quase desde o, sei lá, 5º ano, pelo menos. Sim. Tu agora tocaste num ponto que eu tenho mixed feelings com isso, que é a questão da promoção. Porque isto na questão do músico está muito presente. E acredito, para ti, com o teu livro e tudo, também esteja, não é? Em que tu tens de promover, sim, tens de promover, mas não és obrigado a entender, não é? Agora, acho que tem que haver um contacto mínimo, sim, claro, e pronto, e depois deixar se calhar esse lugar para quem explora e quem, olha, para quem tem esse gosto. Lá está, eu acho que é isso, é dar a plataforma, experienciar, perguntar, é por aqui que é o que tu gostas mesmo de ir? Sim. E depois não obrigar, lá está, como tu estavas a dizer, o fisioterapeuta, pronto, ele decidiu ser fisioterapeuta. Exato. Sabes? Ele não é, às vezes, esta parte de sermos abelhinhas que trabalham em tudo, também às vezes pode ser um desfoque. E depois podemos não aprofundar. É tramado. Este é um tema. Acho que é altamente complexo e acho que é impossível de conseguirmos responder isto em poucos minutos porque tem tantas camadas que... Desculpa. Não. Eu acho que a culpa é partilhada por ambos, no sentido em que, sim. obviamente, só podemos dar aqui uma opinião muito superficial porque não temos 2 horas para debater este assunto que eu acho que nem 2 horas chegaria. Exato. Mas pronto, infelizmente é assim e infelizmente estamos a chegar ao final do podcast e havia aqui outros temas muito interessantes para conversarmos, mas terá que ficar para uma outra oportunidade. Pronto, ok. Mas pronto, é assim. Eu sei que andaste a fazer 1001 notas e 1001 coisas para falar e agora não falaste nada, estás a ver? E onde é que ia perder tempo a falar de talheres? Não, mas foi um ótimo tema. Eu não estava nada à espera que acontecesse, sou honesta.
Eu tenho que ver onde é que esse vídeo está, porque eu tenho que o apagar. Não faço ideia de que vídeo falas. Pronto, e nós agora chegamos aqui à parte das recomendações culturais. Portanto, eu tinha aqui algumas coisas para recomendar e pronto, vou já começar por aqui. Eu tenho um álbum para recomendar e eu não sei, eu acho que se não é a primeira vez que eu estou a recomendar um álbum neste podcast, é para aí a segunda. E eu sei que deixo a música assim um bocadinho de parte, mas pronto, a questão do cinema é sempre muito mais importante para mim, a nível pessoal, e a música acaba por ficar para segundo plano. Mas eu tenho um álbum que eu acho que é até agora o meu álbum preferido deste ano. É de uma americana, apesar de ter origens vietnamitas e coreanas também, portanto, grande mistura cultural aqui. Ela chama-se Hannah Vu e ela tem um álbum que se chama Romanticism, e eu recomendo 1001%, porque eu acho que é um álbum com muita alma, acho que ela canta com muita alma, acho que a nível de produção é extraordinário, como diria o nosso amigo Zé Quintino, está ao nível do Hybrid Theory dos Linkin Park, que ele diz que é dos álbuns com a melhor produção que ele uma vez ouviu, e eu não estou a discordar, mas... E recentemente um álbum da Miley Cyrus, mas não vamos entrar por aqui. Sim, mas eu estou a entender. E entendas aqui, entendo. Claro, exato, exatamente. Falas a mesma linguagem que ela, o musiquês, que é essa língua que eu não consigo falar. Portanto, eu recomendo esse álbum sem dúvida nenhuma. E outra coisa que eu recomendo é um 2 em 1, porque pertence à mesma pessoa. Eu não gosto de stand-up, nada contra a malta que faz stand-up. Eu acho que é uma arte extraordinária, super exigente, super complexa. Exato. Eu só tenho um problema, é que eu não consigo rir. E então isso depois aborrece-me um bocado estar ali, porque mesmo as piadas que eu percebo, isto é muito inteligente, eu parece que estou a olhar para... Mas espera, tu fazes o quê? Fazes... Ou não fazes nada? Eu nem faço nada. Tu ficas só? Sim, eu tive uma experiência muito estranha aqui há uns anos, porque um amigo meu é promotor, trabalha com artistas de stand-up, e ele ofereceu-me uns bilhetes para ir ver um espetáculo de stand-up, e era a sala inteira a rir, e eu estava assim e a pensar, oh meu Deus, hoje vão-me descobrir, porque eu sou aqui a única pessoa que não está a rir, e isto sobressai, eu tenho que reagir de qualquer forma, e o máximo que eu consigo fazer é fazer assim um sorriso para quem só está a ouvir, eu estou a forçar a minha boca a fazer um sorriso. Tenho essa deficiência com que nasci esse problema, pronto. E então tenho muita dificuldade em ver stand-up, não é uma coisa que me motive muito. Claro. E eu cheguei até esta pessoa que se chama Jared Carmichael, portanto é um americano. Ele faz stand-up, mas o stand-up dele é muito terapia. Ele fala dos problemas pessoais dele. E há muitos momentos dramáticos, há momentos onde ele chora, há momentos onde... Ele fala mesmo dos problemas muito a sério, tanto que ele tem este especial de Netflix que se chama Rothaniel, recomendo bastante, onde pela primeira vez, para o público, ele diz que é gay. E ele diz aquilo naquele momento, e aquilo é extremamente... É um peso enorme, é muito difícil para ele. E as pessoas interagem com ele, e dão-lhe apoio, e batem palmas. E aquilo é um processo de terapia ao vivo, ou seja, mais do que um programa de stand-up ou um momento de stand-up. E eu achei aquilo absolutamente fascinante. E ele tem também outro programa que se chama Jared Carmichael Reality Show, que são basicamente, eu acho que são 8 ou 10 episódios a acompanhá-lo, em que ele confronta os pais sobre a sua homossexualidade, porque os pais são extremamente católicos, principalmente a mãe, e a mãe continua a dizer até hoje que Jesus há de salvá-lo um dia e que pronto, eu estou feliz por ti, mas tu vais para o inferno e então não posso estar 100% feliz. Ou seja, há um confronto muito emocional com a mãe, um confronto com o pai, porque o pai traiu a mãe durante anos e anos e tem não sei quantos filhos fora do casamento. E ele foi o primeiro a descobrir dentro da família, e depois o confronto contar à mãe, não contar à mãe. Portanto, tem muitas coisas de drama real, e depois, pronto, das suas relações com o seu namorado, de questões de relações abertas. Eu acho que é um mergulho tão profundo dentro da psique humana e do drama e dos problemas humanos, que eu recomendo, sem dúvida, a toda a gente ver. Ok, agora, assim, vai sair, eu sei que agora era o momento das minhas recomendações, mas lembraste-me, tu alguma vez viste o Nathan For You? Sim, e vai exatamente nesse, sem dúvida. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar, acho que isto pode ficar dentro na sequência do que tu me estás a dizer, que o Nathan For You pode ser uma série para ver, porque eu acho que tem ali o limbo entre o absurdo, a verdade do ser humano, tem aquele constrangimento e aquela tensão incrível necessária. E olha, não tinha na minha lista, mas porque disseste isso, acho que pode ser uma recomendação. Contudo,
No entanto, porém, se ainda tivermos tempo, Temos tempo. eu queria. Opa, eu agora vou ter que fazer seleções, porque eu tinha muita coisa. Tu não tens, não sei, eu tenho mesmo muita coisa. Força. Então, estou a pensar se por que caminho vou. Então, estou aqui a olhar para isto. Vou escolher, dentro destes, tenho 4 quadrantes: Brasil, Portugal, eletrónica e uma coisa que tem acontecido muito ultimamente. E o que tem acontecido muito ultimamente é ouvir, muito por conta do meu filho, porque ele está a gostar muito de ouvir Beach Boys. Ok. E por consequência disso, eu que não ouvia Beach Boys desde que era miúda, e na verdade eu ouvi a primeira vez porque tinha um jogo de computador cuja a banda sonora era Beach Boys, voltei a ouvir e de repente tu voltas a perceber que esta influência paralela com os Beatles e as harmonias e começas a ouvir em bandas que tu gostas os Beach Boys e isso é muito bonito e as harmonias também recomendo muito o filme e o documentário sobre ele, sobre o Ryan Wilson. Eu vi e mesmo muito, 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 muito bonito. Depois, no departamento de eletrónica, eu vou recomendar um músico que não é muito conhecido. Ele chama-se Pilot Fred Sun. Para ouvi-lo tem que ser no YouTube. Ele faz uma eletrónica que eu acho que tem uma ironia inerente que eu aprecio muito na eletrónica. E um sentido de humor. Ele também faz a parte gráfica, as ilustrações são dele e são muito punks, sabes? São aquela coisa meio paint, dura, mas tu depois percebes que ele desenha bem porque os desenhos estão bem feitos. Claro, domina a sua identidade. E domina o aspecto de desenho, sabes? Ele consegue ali com 2, 3 linhas e tu percebes, epá, este tipo só para fazer uma síntese de um objeto e isso é muito fixe. Depois, agora é a parte difícil, que é a secção Brasil-Portugal, ok? Força, atira. Então, porque eu tenho muitos nomes, eu estou a pensar quem é que eu vou sugerir. Então eu vou só assim de jarda, ok? Guitarristas. Não, um guitarrista, Pedro Martins, um brasileiro que tem um álbum chamado Vox, maravilhoso. O Frederico Eliodoro, que é um baixista de jazz muito bom, que participou em álbuns dos Nowhere e ele é muito eclético, é mesmo muito porreiro, tem um EP muito recente. Pronto, vou ficar por aqui, eu tinha mais nomes, mas vou acabar. Certo. E depois, para a secção de Portugal, vou deixar José Afonso, que é, na verdade, nem é assim uma coisa tão desconhecida, mas é o nome do meu filho. E eu tenho ouvido muito um álbum dele que tem um menino de ouro, acho que é assim que se chama o tema. E é uma canção linda, mesmo, uma letra linda, linda, linda. E a Sara Serpo, que é uma cantora, eu acho que tu deves conhecer, jazz, que mora em Nova Iorque e que tem um álbum Primavera, que é muito delicado. Ela canta de uma forma simples, bonita, clara, tem uma voz muito clara e bonito, sabes? Aquelas pessoas que escrevem de forma simples, mas que dizem tudo e que os vazios dizem coisas. Olha, é a Sara. Eu acho que é curioso essa descrição da Sara, eu aplicava exatamente a ti e à música que tu fazes, honestamente. Querido. Pois, se calhar sou inspirada, não sei. Eu sei. Agora até fiquei sem jeito. Olha, e vou-te recomendar outra banda, que é a Biloba. Não sei se conheces. Não conheço. Portuguesa. Não. Uma banda portuguesa muito, 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 muito gira. Muito gira. Eu sei que eles todos estudaram jazz e é uma banda divertida, com uma estética própria. As letras também são interessantes. Por isso, olha, deixa aqui esta lista. Excelentes sugestões. Infindável. São ótimas, são ótimas. Depois para meter nas redes sociais tenho que fazer para uma lista de 9 recomendações. Tens de pôr imenso arrobas, coitado. Exato. Tags em toda a gente, claro. Tudo a partilhar. Exato. Inês, muito obrigado por esta conversa que foi bastante enriquecedora para mim. Eu acho que saímos daqui com muito mais confiança do que entramos, sem síndrome de impostor nenhum. Vamos já fazer todas as coisas. Tu vais já gravar um álbum a seguir.
eu vou escrever Exato. um livro novo e da próxima vez que falarmos isto já está tudo lançado e pronto, estamos aí na ribalta. Ok. E com muita fé em nós mesmos. Exato, exato. Acho que é preciso muita fé, sem dúvida nenhuma. Exato. Ou então ajudamos um ao outro, eu apoio-te em questões morais e tu apoias-me a mim, e então o síndrome de Impostor desaparece e conseguimos Exato. fazer tudo. Dele. Pronto, ótimo. E fica prometido, também vamos ver a questão dos talheres e dos pratos. Pronto, isso não está esquecido. Portanto, muito obrigado e obrigado a todos que nos têm ouvido e até à próxima. Foi um gosto.